Voltando com ponto e vírgula, vamos bater um papo com a professora Eli Vieites Lisboa. E hoje a Eli fala de Menalton Braff e do seu lançamento mais recente, Bolero de Ravel. Tudo bem, Eli? É um prazer estar aqui com você novamente. Você que é excelente pessoa para movimentar toda a cultura de Ribeirão Preto e falar duplo prazer, porque falar do Menalton Braff é um prazer enorme. O Bolero de Ravel é o livro mais recente, o romance mais recente que ele publicou. Eli, você sabe que você está inaugurando o nosso quadro, porque a partir de hoje nós teremos sempre esse quadro Li e Gostei. E eu fiz esse convite para Eli começar esse quadro, porque nós teremos o prazer de fazer uma entrevista com todos os escritores de Ribeirão Preto e divulgar também a cultura que é nossa, da nossa cidade e da nossa região. Você que está aí nos ouvindo e nos vendo, você já está convidado, viu? Quer participar desse quadro? Mande um e-mail para mim, a.poetisa@hotmail.com. Ei, Irene! E isso daí nós vamos ter sempre no nosso quadro. No segundo bloco, nós vamos entrevistar um professor, um escritor, e ele vai falar de um outro escritor, o livro que ele gostou. Não tem necessariamente o livro que mais gostou, porque a finalidade aqui do nosso programa é divulgar os nossos escritores locais e divulgar também o nosso entrevistado. Falar que vamos divulgar a Eli, isso não é novidade nenhuma. A Eli é uma pessoa muito divulgada, conhecidíssima em Ribeirão Preto. Quem é que não conhece professora Eli Vieites Lisboa? Uma das grandes, eu vou até arriscar a dizer que é uma das maiores aqui da intelectualidade de Ribeirão Preto. Agora me fala, Eli, Salvador dos Passos ou Menalton Braff? É muito comum um escritor usar o pseudônimo literário. E o nosso Menalton começou a escrever como Salvador dos Passos. Ele tem 2 obras na década de 80. Mas aí ele descobriu que o nome dele mesmo, Menalton Braff, é profundamente emblemático. E ele acabou, depois de 2002, usando o próprio nome com enorme sucesso. E você já leu todos os livros dele? Eu conheço a obra toda do Menalton. E o que mais me impressiona é a quantidade. Ele é uma pessoa dinâmica, o escritor mais dinâmico que eu conheço, que comprou uma produção literária riquíssima. Para você ter ideia, ele tem os maiores prêmios. Ele recebeu o Prêmio Jabuti em 2000, né, com contos, o livro de contos, A Sombra do Cipreste. Depois disso, ele foi produzindo um romance por ano. E não é um romance qualquer, não. São obras assim profundas, interessantes e que sempre ficavam, quase todas foram premiadas pelos melhores concursos literários do país. E ainda a mais, ele escreveu 7 livros juvenis, que aparentemente parece coisa muito simples, mas não é. Escrever para crianças é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu, por exemplo, tenho um só livro e nunca mais faria essa proeza, porque é muito difícil escrever para crianças e para jovens. Eli, você classifica o Menalton como romancista ou contista? Olha, os 2 gêneros são muito importantes e o problema dele ser grande nos 2 gêneros não é porque os gêneros são mais difíceis, menos difíceis. Por exemplo, o conto é mais sintético, é mais denso, é mais profundo, e sintético e mais assim, vertical. O romance é mais amplo, né? Tem mais pontos de narração, mas o problema é o talento. E ele, como contista ou romancista, é muito talentoso, muito talentoso. Em que gênero você acha que ele é melhor? Olha, é uma pergunta meio complicada, porque o Jabuti ele ganhou como contista. E depois os outros romances dele, como por exemplo o Moça com Chapéu de Palha, é um romance notável, que quase ganhou outro Jabuti com ele e tudo. E é bom e tudo. E esse último Bolero de Ravel, então, é uma obra-prima. Então é difícil dizer qual. Agora, o que eu posso lhe dizer é quais são as características mais importantes do escritor Menalton Braff. Porque acho que é de conhecimento público que há escritores que só priorizam o conteúdo da obra. Então são como esses escritores americanos que fazem best-sellers, como, por exemplo, Sheldon, famosíssimo. Ele só se preocupa com o conteúdo, mas são poucos escritores
do mundo todo e também aqui do Brasil, que são também estilistas, quer dizer, se preocupam com o conteúdo e também com a forma. E nisto o Menalto é fantástico. A linguagem dos livros do Menalto é de uma riqueza tão grande que quando se lê o Menalto não se sabe se interessa mais o conteúdo, a história, a trama, ou se é a linguagem que é perfeita, que é de quem conhece profundamente a língua. E agora o Menalto faz parte da diretoria da União Brasileira de Escritores, não é? E ele já tem feito coisas assim. Eu soube em off que ele só aceitou esse cargo se eles permitissem que ele descentralizasse a UBE, porque todos os grandes acontecimentos que eram em São Paulo. E ele, logo que entrou, já conseguiu criar uns 8 núcleos no Brasil inteiro, inclusive um aqui em Ribeirão Preto. Então, a missão do nosso Menalto é descentralizar a UBE para que ela, com aquela força fantástica, seja algo do Brasil todo e até do exterior. Já tem tido assim, problemas, assim, reflexos da obra da UBE no exterior também. E aproveitando para você que está aí desse lado nos vendo, falar um pouco da UBE, que é União Brasileira de Escritores. Você que é escritor pode fazer parte também dessa união, sabia? Basta você entrar lá no site, você tem que se cadastrar, você manda um e-mail, manda o seu currículo, você manda uma cartinha, as suas obras, paga uma taxa no banco que depois você recebe e você fará parte da União Brasileira de Escritores, se for selecionado, e com certeza será selecionado, porque tem uma obra publicada, não tem? Mande isso daí. Quer mais detalhes? Pode mandar um e-mail para mim que eu lhe dou mais detalhes. O importante que nós temos agora em Ribeirão Preto, e provavelmente nós vamos fazer um convite ainda, ele em novembro, nós teremos aqui provavelmente uma das reuniões com a União dos Escritores de Ribeirão Preto, não é? Posso falar alguma coisinha, especialmente do Bolero de Ravel? Não, vai falar, isso que eu ia falar. Espera aí, nós não viemos aqui... Não é que na televisão a gente está sempre preocupada com o tempo, exato. Né? Não, mas a finalidade é essa. Você foi chamada aqui para falar de... É que o tempo na televisão é muito precioso e a gente fica sempre meio preocupado com o rapazinho que diz assim, quando estiver terminando ele vai levantar o dedo. Então você está sempre focalizando o jovem lá para dizer que o tempo acabou. Mas agora a pergunta era essa. Você vai falar um resumo, não dá para falar tudo, sobre o Bolero de Ravel de Menalto. Primeiro, o título é perfeito, pertinente, fantástico, porque todos conhecem a melodia, que é uma orquestração, exercício de orquestração, e a melodia se repete exaustivamente, quase a mesma melodia, mas ela é tão densa e tão forte que já houve problemas assim, de críticas que ela pode propiciar um pouco de tristeza, de mágoa, de depressão. O que não é verdade, aliás. Agora, o que isso tem a ver com a personagem Adriano do livro do Menalto? Ele vive obcecado com o Bolero de Ravel porque as lembranças dele... Olha, o rapaz levantou o dedo. As lembranças dele vão e vêm exaustivamente até o final. Ele é um anti-herói que nunca conheceu vitórias, ele fica meio aberto, ele acaba enlouquecendo ou morrendo. Quer dizer, fica a critério da explicação do leitor, como ele quiser, né? O livro é muito pesado, muito trágico, mas quem for ler, olhem a linguagem, que maravilha. E o livro é esse aqui, olha que lindo, Bolero de Ravel, Menalto Umbraff. Ninguém mais se move além do animal. Minha mãe, ao meu lado, está branca de tanto gesso cobrindo-lhe o corpo. O que é isso aqui, Eli? Aliás, é a primeira vez que eu vejo alguém colocar o último parágrafo do romance na contracapa. E dava para escrever um artigo inteiro só sobre esse último parágrafo, surrealista. É muito surrealista, são as imagens, ele já está entrando no enlouquecimento total. Mas nós temos que parar por aqui, como ele falou, o sinal já foi dado lá, e ponto e vírgula é ponto e vírgula. Mas já deu para você ficar com vontade de ler o livro do Menalto, não deu? O objetivo é esse, que você tenha vontade de ler e deve ler, porque vale a pena. É uma literatura de primeiro mundo, tá? Eli, muito obrigada. Muito obrigada, e eu gostei muito de participar do programa, ainda mais de falar de um romance como esse do Menalto Umbraff, que realmente é uma obra-prima. E obrigado. Você virá outras vezes. Será um prazer. Muito obrigada. E agora vamos para aquele momento, ouvi e gostei. Ai, gente, mas isso aqui é lindo demais. Tchaikovsky. Você gosta?
a Lago do Cisne, não é lindo? Mas só um pedacinho. Você vai ver umas imagens aí que é demais. Enquanto você viaja com essas imagens, como eu também, eu vou dizendo um tchauzinho para você, mas lembrando que o nosso inédito, toda sexta-feira, às 10h30 da noite. Não pode perder, tá? E nós temos um site aí também, é só você entrar lá em www.irenecoimbra.net, vai na parte Meu Diário, você sempre vai ter lá um resumo do ponto e vírgula, tá? Eu espero você. Vamos viajar agora com essas meninas, com essas bailarinas e essa música? Vamos? Tchau!